continuidade a essa nossa série de resoluções de questões de concurso. Estamos agora nessa série, né? Resolvendo questões da Casa da Moeda. E por que nós estamos forçando Casa da Moeda? É porque em 2012 nós teremos um concurso nacional, né, a nível nacional para a Casa da Moeda. Perfeito? Então estamos resolvendo algumas questões já aplicadas em concursos anteriores da Casa da Moeda. Perfeito? Vamos corrigir mais uma. Olha só. José viaja 350 quilômetros para ir de carro de sua casa até a cidade onde moram seus pais. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para um cafezinho. A seguir, percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Ponto. Quantos quilômetros ele percorreu após o café? Tá certo? E aí vem os nossos 5 itens, provavelmente nossa resposta é um desses. Vamos fazer, e claro, né, para variar, para ficar diferente das outras vezes, nós vamos resolver agora não apenas de 2, mas de 3 fórmulas diferentes, né? Na verdade são 2, a primeira eu desmembrei 2 formas, tá certo? Vou fazer uma resolução aritmética, 2 resoluções aritméticas e a última a resolução algébrica desse problema, tá bom? Então, gente, vamos lá então, olha só o que nós vamos fazer. Vamos ver se... Lembra que eu falei na última videoaula, eu falei sobre os diagramas, sobre os gráficos, a importância deles, e muitas vezes nós conseguimos resolver problemas fazendo gráfico, um desenhozinho, uma coisa simples, ninguém precisa saber desenhar para fazer isso, né? Um pequeno gráficozinho, a gente tem uma noção bem melhor do que acontece no problema. Olha só, essa marca vermelha, né? Quer dizer o café, foi o momento em que ele parou para o café. Antes ele tinha percorrido, olha só, um quadradinho desse aqui, ó. E o problema fala que depois ele percorreu 3 quadradinhos iguais a esse. Ele não falou que ele percorreu depois do café o triplo do que já tinha percorrido? Então veja bem, ó, ele percorreu esse espaço antes do café, parou para o café e depois percorreu 3 espaços iguais a esses antes do café até chegar à casa de seus pais. Perfeito? Ó, antes do cafezinho, ele andou uma certa quilometragem e após andou o triplo dessa quilometragem. Não será difícil entendermos que ele andou após o cafezinho 3/4 da distância total. Não foi, gente? Qual foi a distância que ele percorreu? 1, 2, 3, 4. 4 partes, ou seja, cada pedaço desse é 1/4. E depois do café, essa parte vermelha lá, depois do cafezinho ele andou mais 3 partes. Perfeito? Ou seja, ele andou 3/4 da distância total. A distância total, a gente sabe, foi dado um problema, 350 km. Então, se eu calcular 3/4 de 350, isso vira 3/4 vezes, a gente sabe que o D em matemática se transforma em multiplicação, 3/4 vezes 350 km, isso é igual a 1050 sobre 4 km, que é igual a 262,5 km. Tá certo? Então, José viajou após o café 3/4 da distância, que equivale a 262,5 km, e a nossa resposta certa seria a letra C. Tá claro isso então, gente? Vamos partir agora para ver uma segunda resolução desse mesmo forma de raciocinar, só que eu fiz uma segunda resolução. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha nela. Olha, antes do cafezinho ele andou uma certa quilometragem e após andou o triplo dessa quilometragem. Não será difícil entendermos que ele andou antes do cafezinho 1/4 da distância total. Não foi, gente? Ele andou, olha só, uma parte antes do cafezinho e 3 depois do cafezinho. Então ele andou um total de 4 partes iguais, né? Então olha só, cada pedacinho desse é 1/4 da distância total. E foi isso que eu fiz. Assim, 1/4 de 350 é 1/4 vezes 350. Nota que o D virou multiplicação. 350 sobre 4 me dá 87,5 km. Ou seja, cada quadradinho desse, olha só. O café eu não estou contando, né, gente? O café não é distância. Ele parou ali, não tem distância nenhuma, não é isso? Ele andou antes e depois do café. No café, ele só tomou o cafezinho dele parado, não é isso, gente? Claro, não percorreu nenhuma quilometragem aí. Então eu percebo que aqui, ó, é 87,5 km e cada um dos demais também será 87,5 km. Após o café, ele andou 3 espaços desse, ou seja, ele andou 3 vezes 87,5 km e isso confere a nossa primeira resposta, dá 262,5 km. Tá claro isso então? Sem problema? Vamos à resolução algébrica agora. Olha só o que é que ela fala. Bem simples, o raciocínio é tranquilo. Ó. Antes do cafezinho, ele andou uma certa quilometragem X. E após o cafezinho, andou o triplo dessa quilometragem. Ou seja, ele andou
3x, 3 vezes mais. Não será difícil entendermos que x mais 3x, é claro, né? Ó, olha o x mais 1, 2, 3x é igual à quilometragem total 350. X mais 3x dá 4x é igual a 350, e o meu x então é igual a 350 sobre 4, e o x é 87,5. Mas lembremos que a pergunta não é o que ele andou antes do café. Antes do café realmente foi 87,5. A pergunta é o que ele andou após o café. E após o café ele andou 3 vezes 87,5. Olha lá quanto dá. 262,5 km, e conferimos, né, mais uma vez a nossa resposta C. E aí fica aqui uma dica interessante para os alunos. Se você tem condição de fazer pelos 2 caminhos, né? Então você pode tentar fazer um problema por 2 caminhos, por 3 caminhos, e é sempre importante, claro, que a resposta deverá ser sempre a mesma. É uma forma de você conferir para ver se o teu raciocínio está certo. Tá claro então, gente? Resolvemos então mais uma questão.